TJ Entrevista está de volta e, conforme prometido, nós vamos conhecer o ateliê do Murilo. Olha só. Aqui que você trabalha, Murilo? Olha, eu comecei nesse ateliê pequeno, ele está agora uma bagunça por causa dos trabalhos que eu estou fazendo aí, eu tive que jogar tudo para cá. E aqui foi onde eu fiz o meu primeiro monumento, e aqui hoje eu vou guardando umas peças, né? E essas madeiras do Rio Tietê, que tinham umas pontes com barris, né, que eles usavam, são tudo peroba rosa, só que eles trocam a cada 10 anos, eles trocavam, porque as pontas apodreciam. E um amigo meu que trabalhava na Eletropaulo, em vez de ir para o lixão, ele jogou, eu aproveitei e fiz esse ateliê aqui. Olha só. Onde eu comecei a trabalhar, né, e fiz os meus primeiros trabalhos, né. E hoje você trabalha aqui do lado? Hoje eu costumo guardar alguns estudos aqui, né. Então hoje eu trabalho aqui, né. Hoje eu já... Cresceu, né? Porque aí eu tenho espaço e tal. Hoje o monumento eu fiz aqui, as peças de 3 metros, 3,30, né? Eu tenho um espaço maior e ali lá para frente, depois você vai ver, eu estou fazendo 3 vezes esse espaço que é para eu guardar uma instalação das peças que depois eu mostro para você lá embaixo. A maioria das peças que eu vi, Murilo, são de bronze. Certo. Como que é o processo de trabalho? Você faz em argila primeiro? Exatamente. Eu modelo ela primeiro em argila, né? Aqui tem um estudo de São Miguel. Miguel quer dizer quem é como Deus. Na revolta de Lúcifer, ele apontou e falou, quem é como Deus? Quer dizer Miguel. É um projeto para o Morro de São Miguel que eu estou fazendo, é uma peça que provavelmente entre 5 e 7 metros. E você faz primeiro na argila? Eu peguei a alma dele, ou seja, é o momento que ele está questionando para Lúcifer, quem é como Deus? Então, é o tema que eu escolhi para a peça. Aqui eu estou fazendo para os Arautos do Evangelho, um São Pedro. Um São Pedro, está fechado aqui, mas é uma peça, São Pedro e um São Paulo ali, que está bem no começo. Esse aqui é um Papa, o Papa João Paulo II. E essa peça vai ser o Papa, que ainda o rosto dele não é esse, ele está sendo definido, né? Mas ele está convidando a conversão, a caminhar com Cristo. É para uma comunidade lá do Ceará. E a ideia é acabar essa peça, mas nesse motivo, né? Eu tenho um outro projeto de um terço, assim, lá para Pirapora, que vai estar o João Paulo II, mas lá vai ser outro tema, ele vai estar orando numa gruta. Então, cada peça tem um propósito, né? Você tem um método, quer dizer, primeiro você faz em uma escala menor, depois você faz em tamanho natural? Eu faço a estrutura com solda de ferro primeiro, e aí eu vou modelando. Se é uma figura pública conhecida, né, o que acontece? Eu me baseio por fotos, por filmes, hoje em dia, graças a Deus, tem internet, né? Mas é um desafio da gente pegar, que nem essa peça do Papa ainda está muito no começo, ainda preciso pegar o melhor dele. O cliente pediu não só o Papa tipo paisão, ele quer um Papa que seja firme, que mostrou o lado firme do João Paulo II, que lutou contra o comunismo, contra as ditaduras, então ele queria... Então isso que é interessante, que é como se fosse um personagem no teatro, na televisão. Você vai dar um foco para aquela personalidade do que o cliente quer, entendeu? E aí você finaliza a estátua em argila. Como é que isso se transforma em bronze? Então, é o seguinte, aí vem eu contrato uma empresa, ela faz a forma e essa forma vai para São Paulo. Aí o negativo, a peça é dividida em várias partes. Quando chega lá é jogada uma cera, e ela é untada a 4 milímetros, e aí entra um pó refratário por dentro e por fora. Aí ela é colocada num forno que derrete essa cera, e no lugar dessa cera vai o bronze, e aí é soldada. Eu acompanho tanto a parte da cera, que eu faço os retoques, porque quando você faz a forma e tira, geralmente ela destrói algumas partes, então eu tenho que ir lá fazer ela de novo. Algumas partes dela, outros detalhes. Depois é o retoque no bronze e por último a pátina, que é feita com ácido, banhos de ácido até ficar ela bem legal. E a argila precisa ser queimada, né, Murilo? A matéria-prima é a argila. Aí você pode fazer uma forma para fundir em bronze, fazer uma forma para em gesso, para você trabalhar na pedra como matriz,
ou você pode cozinhá-las, que é o caso que você está falando, terracota, que você usa o próprio barro como material final. Mas ela é a matriz de todos os outros, né? A argila, entendeu? Depois é feito ou molde ou cozinha a peça, entendeu? Aquele São Pedro ali, ele é queimado, cozinhado, o que está ali atrás. Sim, sim. Ó, essa peça do Caminho do Sol, ela vai ficar aqui em Santana. A ideia foi fazer o quê? Um bandeirante rezando, andando para dentro. E ele está com a esperança e convicção que ele vai se autoconhecer, para se auto-melhorar e para, né, ir para frente na vida. Então ele está andando e pensando. Ele vai estar com o cajado na saída de Parnaíba indo para Pirapora. Confiante. Inspirado, né? Inspirado, porque eu acho que todo mundo conhece, é o gás que a pessoa precisa ter para começar qualquer empreendimento na vida, né? Você vê que umas obras começam e param, mas no começo o cara tem aquele, né? Depois, com o tempo, vai conhecendo o pedreiro, o engenheiro, essas coisas. Assim, a gente pode mostrar lá embaixo, vamos lá, vamos lá. Aqui que eu guardo as almas das esculturas, que eu chamo as expressões que eu gostei e gosto de preservar, né? Porque quando eu faço uma peça, eu desmancho o barro e gosto de guardar as cabeças, né? Eu não vou falar fica à vontade, porque é meio difícil ficar à vontade, mas vamos descer, né? Vamos. Ó. Então aqui, ó. Olha só. Eu cavei aqui, e para não pegar reumatismo na época que falavam que dava, eu falei, então eu vou fazer um túnel para ir no forno e para não pegar friagem, né? E aqui que eu coloco o fogo e as esculturas entram por cima. Tá. Eu acabei, ele está um pouco abandonado porque eu uso mais o bronze lá em São Paulo. Mas ele funciona perfeitamente. Aqui estão várias almas. As almas que eu falo assim, é o momento que eu peguei a peça que eu quis guardar e eternizar na parede da terra da minha casa, né? Olha aqui, ó. Esse é um Cristo. E ela está se deteriorando, na verdade escurecendo, eu deixo a ação do tempo fazer a pátina natural, né? Para cá tem mais, ó. Que eu uso essa temperatura, que ela dá uma umidade que a argila, ela continua fazendo parte, parece que ela volta da origem, né? Continua fazendo? Parte sim. do processo de criação. Então a ideia é que ela volte para onde ela veio, né? E ali tem o Índio, o Ferreira Goulart, tem algumas peças que eu fiz que eu gosto, que eu vou guardando, né? Que lindo, Murilo, incrível. Você vê que elas estão quebradas, porque foi desse jeito, quando você faz uma peça, você tira o molde e a peça acaba se trincando toda porque ela já foi feita o molde, entendeu? Então eu até pensei em restaurar, mas eu acho que a história dela foi essa, ela já se cumpriu, né? Então eu acabo deixando. Ali é uma Nossa Senhora Aparecida, que tem uma história muito forte, que a escultura de Nossa Senhora Aparecida foi feita em Santana de Parnaíba, porque aqui há 300 anos atrás existia uma escola, um mosteiro beneditino, que tinha um frei que modelava e ensinava a fazer esculturas dos outros monges, e era um costume de São Paulo e do Brasil vir aqui comprar imagens. E aí conto que numa dessas viagens alguém deve ter comprado uma Nossa Senhora da Conceição e levou para lá. Antes era considerado um pecado jogar uma imagem no lixo. Então eles jogavam sempre no rio quando ela quebrava. E quando essa escultura foi achada, depois de toda a história que a gente já conhece, em 78 teve um doente que quebrou a estátua. E quando ela foi restaurada, viram que o barro era de Santana de Parnaíba e os traços eram de Frei Agostinho de Jesus, que é aquele monumento, como ele estivesse acabando de fazer Nossa Senhora Aparecida. E a padroeira do Brasil, e foi um dos grandes escultores brasileiros, Frei Agostinho. Murilo, incrível esse lugar, incrível o seu trabalho. Imagina. Muito obrigado por essa conversa aqui com a gente. Um prazer. Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. O TJ Entrevista de hoje fica por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço, até lá.